Boa tarde, igreja. A paz seja com todos. Estamos mais uma vez reunidos através desse culto gravado que é transmitido nas tardes de domingo pela Igreja do Evangelho Quadrangular, às 18 horas. 18 horas pontualmente, nós subimos esse vídeo para que todos possam cultuar o Senhor, ouvir um pouco da palavra do Senhor. E nesta tarde, amados, eu queria compartilhar uma palavra. E aqueles que sentirem no coração e quiserem compartilhar desta palavra que será ministrada neste momento, sentir que diz respeito a alguma pessoa que você conheça, por favor, faça isso. E também eu oro nesse momento para que o Senhor fale contigo, que Ele provenha cura, libertação para aquilo que você está precisando. Amém? Amados, essa tarde eu gostaria de ministrar sobre uma passagem bastante conhecida, mas eu coloquei como um tema desta mensagem com o seguinte nome: Ninguém entende o que eu estou passando. De respeito a alguém que provavelmente esteja passando por problemas, ou se sinta só neste mundo, se sinta só num problema, se sinta a única pessoa que está sofrendo com algum problema no seu pensamento, seja doença mental ou doença física. Esta mensagem é para você que está com um problema, que se sente só no momento difícil da sua vida, que o Senhor possa falar contigo. Amém? A passagem que nós iremos ministrar nesse momento está no livro de Isaías. Isaías foi um grande profeta de Deus, um homem tremendamente usado por Deus. Há praticamente 700 anos antes da vinda de Cristo, Deus usou muito esse profeta para que ele pudesse profetizar muito do que iria acontecer 700 anos à frente, antes da vinda de Cristo. E essa passagem de Isaías, capítulo 53, que nós vamos ler juntos, diz respeito a uma parte dessa profecia em que Deus revelou a ele o que iria acontecer. Jesus, o Cristo, o Messias, como é que seria o sofrimento do Messias pela humanidade, o que aconteceria e o que foi parte da obra de Jesus como redenção para nos salvar, né? E eu gostaria de iniciar então essa ministração lendo a partir do capítulo, no capítulo 53, o verso 1. Eu vou ler aqui, a minha Bíblia está na nova Bíblia Viva, né? Na Bíblia Viva, e espero que o Senhor venha falar com você que está precisando de cura e libertação. Diz assim, versículo 1: Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelada o poder de Deus? Em outra versão diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o poder do Senhor, né? E quem vai acreditar nesta tarde, nesta palavra que será ministrada? Como eu disse no início, eu oro para que aqueles que estão se sentindo só nesta vida, não está vendo propósito, está sem perspectiva, está angustiado, que esta palavra venha falar. Aqui será uma palavra muito rápida, mas será ministrada a palavra de Deus. Então, preste bem atenção. Primeiro, como li aqui, quem iria acreditar nesta palavra que foi anunciada? 700 anos antes da vinda de Cristo, o próprio Deus revelou através de Isaías todo o ministério de Jesus. E aqui falava sobre como seria o que Jesus faria para tirar os pecados, o que Deus faria para trazer paz, reconciliação do homem com Deus, parte da obra do Messias, né? Eu vou continuar aqui no verso 2. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Na perspectiva de Deus, o que Isaías estava revelando aqui, ele era uma pequena semente
que estaria sendo brotada numa terra seca. Num período, na época que Jesus veio ao mundo de uma forma milagrosa, ele foi junto ao seu povo, nasceu lá em Israel, né? Em Nazaré, aliás, né? Em Belém. E ele veio num período de frieza espiritual. Havia o seu povo, todos que conheciam a palavra de Deus, né? Conheciam o Antigo Testamento, mas Deus providenciou uma obra que ninguém esperava. Um homem nasceu numa manjedoura e ele era o Messias esperado, mas ninguém acreditou, ninguém se apercebeu. E olha que, vou continuar aqui essa passagem. Aos olhos de Deus ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em uma terra seca, em um tempo de frieza espiritual, que as pessoas não conseguiam ver espiritualmente a obra de Deus acontecer. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Olha só, aos olhos de Deus, ele era a salvação. Ele foi a salvação. Ele é a salvação. Ele é o cumprimento da promessa de Deus, do livramento que traria paz e reconciliação do homem com Deus. O Messias, tão esperado pelo povo de Israel, que ao vir se cumpriria todas as promessas, e até hoje nós ouvimos falar dele. Estamos aqui como igreja de Cristo. Isso é prova viva do cumprimento desta profecia, né? Aos olhos de Deus, ele foi uma semente que caiu naquele lugar de frieza espiritual. E para os olhos do homem, eles não viam em Jesus nenhuma beleza. Como poderia ser aquela criança nascida num lugar tão humilde, numa manjedoura, ser filho de Deus? Vindo de pais que vieram de Nazaré, que de lá de nada bom viria. E aí, amados, estamos num tempo difícil, um tempo que está se cumprindo as profecias para a segunda vinda de Cristo. Ele está em breve retornando. E o que nós vemos hoje, um tempo de muita frieza espiritual, apesar do Evangelho estar sendo pregado em todos os cantos, vemos uma frieza espiritual. E eu quero ficar com essa passagem, né? Quem vai crer neste momento, nesta pregação, nesta mensagem, né? A quem será revelado o poder de Deus nesse tempo, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem? Amados, como eu disse na mensagem aqui, tema, e eu quero ser muito rápido, uma palavra rápida e eficaz para o seu coração. Alguém que está dizendo, ninguém entende o que eu estou passando, está passando por problemas. Nós observamos hoje que estamos vivendo um tempo que muita gente está com os problemas mentais, né? No mundo a gente vê aí, a palavra fala saúde mental, né? Hoje é um tema muito preocupante. Eu até pesquisei rapidamente para encaixar nesse tema e tem a ver com que muitas pessoas estão sofrendo por problemas de ansiedade, de depressão. E uma estatística diz que globalmente, no mundo inteiro, uma a cada quatro pessoas, né, enfrentou ou enfrentará algum problema relacionado à saúde mental. Que tipo de problema? Depressão, ansiedades, transtornos de estresse. Tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem conhece alguém que está passando por alguns problemas desse, ou você mesmo está passando por esse problema, e esta palavra é para você. Você vai crer? Isaías, há 700 anos antes da vinda de Cristo, Deus revelou a ele. Quem vai crer? Deus falou através dele. Quem vai acreditar no que eu vou escrever aqui? Traduzindo para nosso dia aqui. Isaías descreveu exatamente como Jesus seria sacrificado e como o seu povo o reconheceria. Aliás, não reconheceu ele, porque ele não chamou a atenção, não era alguém com formosura, não era um homem de formosura para que chamasse a atenção e todos observassem que era através dele que seria relevado o braço forte do Senhor. O poder de Deus foi revelado através do Filho de Deus e ninguém observou.
E essa tarde, amados, se vocês não prestarem atenção, você que está ouvindo essa mensagem, creia, porque como a palavra de Deus diz, né, é pela fé, é pela fé. Pela fé, Isaías escreveu há 700 anos antes o que iria acontecer. E Deus cumpriu a sua palavra. E Deus vai cumprir a palavra dele nesta tarde, nesse momento que você está ouvindo, se você acreditar nesta palavra. É para você que está enfrentando alguns problemas e está dizendo, ninguém entende, só eu que estou passando por problema, ninguém entende o que eu estou passando. Quero te dizer que Deus entende. Quem vai crer nesta mensagem? Para quem será revelado o poder de Deus? É para você, creia. Porque essa palavra será liberada esta tarde para você, nesse momento. Então, até só voltando um pouco, e muita gente está nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é uma das causas de incapacidade de pessoas no mundo. Amados, depressão está ao redor das nossas vidas, nossas famílias, das pessoas com quem convivemos. Quantas pessoas vemos que elas estão tristes, decaídas, deprimidas. Do nada, as pessoas, de repente, desistem de viver. O que será isso? Lembre-se, nós vivemos num mundo, e no mundo jaz do maligno. E eu até tinha notado aqui que as doenças e enfermidades são consequências do quê? Do pecado. E o que é o pecado? Separação do homem de Deus. E por que o Messias veio? Porque Jesus se sacrificou, se colocou como sacrifício na cruz do Calvário. Qual a importância da cruz do Calvário para a sua saúde mental? Qual a importância da mensagem da cruz para a sua vida nesse momento que você está ouvindo? Ela é tudo para nós. Porque a palavra de Deus, que é verdadeira, vem se cumprir. E o que nós vemos hoje, você que está desanimado, está passando por problemas, saiba que Deus tem uma cura para você. Deus pode curar. E esse problema, amados, é porque existe um outro problema maior em nossas vidas. É a falta de comunhão com Deus. O problema mental, o problema de pensamentos depressivos é porque deixamos ou não conhecemos a bondade de Deus, a graça de Deus. Ele tem poder para curar. E como é que ele cura? Através do conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. De quem nós estamos lendo aqui, ou lemos um pequeno trecho aqui. Né? Deus preparou uma grande obra. Quando, na vida de Cristo, há 2000 anos atrás, seu povo, o povo de Deus, Israel, não reconheceu Jesus. Todos faziam desdém dele. Né? Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Está no verso 3 desse capítulo 53. Olha o que Isaías escreveu. Jesus foi desprezado e rejeitado por todos. Ele é um homem que conhecia por experiência a dor e sofrimento. Jesus, o Filho de Deus, sabe o que você está passando porque ele conheceu o que é dor e sofrimento. Ele que é Deus se fez de homem, mas sendo homem não teve nenhum pecado. Antes se sacrificou por você. Ele morreu na cruz por minha causa e por sua causa. E ele não quer que nós perecemos e fiquemos prostrados, amados. Não se prostre aos problemas, aos pensamentos ruins. Saiba que Deus te ama. Deus nos ama tanto que deu seu Filho, Jesus Cristo, para todos aqueles que nele crê, não pereça. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem, não pereça. Creia, porque Deus tem poder para curar a sua vida. Diz assim no verso 4. Apesar disso, continuando aqui o contexto, apesar de ninguém reconhecer, apesar de ninguém perceber quem era ele, Jesus, naquele tempo, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está aqui no verso 4. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento.
e nós achávamos que ele estava sendo castigado, que Deus o estava ferindo e afligindo. Veja bem, quem está escrevendo essa passagem? Isaías, quando ele escreveu, 700 anos aproximadamente antes de Jesus ter vindo ao mundo. Ele profetizou que Jesus iria sofrer, profetizou o que iria acontecer, profetizou que iria ser desprezado. Amados, não despreze. Amado, você que está ouvindo essa mensagem, não despreze essa palavra, não despreze o que Jesus já fez por você. Ele já providenciou libertação. Não precisa fazer nada. É pela graça. Como você recebe essa cura? Recebendo Jesus Cristo em seu coração. Recebendo Jesus na sua vida, Ele vai te curar. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Creia, porque Ele é Deus. Ele já fez, Ele já providenciou para que nós pudéssemos crer que Ele tem poder para nos curar. Portanto, ninguém entende o que eu estou passando, ninguém entende o problema. Saiba que Deus entende. Quem é Deus? Jesus, Filho de Deus, passou por tudo o que você está passando, para que Ele providenciasse e pudesse ter condições de te alcançar hoje. Vou terminar aqui nessa passagem de Isaías 53, verso 10. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Você conhece a história? Ele morreu por você e por mim. Ele sofreu por você e por mim lá na cruz. Nós não podemos imaginar. Sabemos que hoje, você que está aí ouvindo essa palavra, está passando por dor, sofrimentos inimagináveis, sozinho no seu mundo, dizendo, ninguém se importa, ninguém entende, é uma dor terrível. Mas saiba que Jesus passou por uma dor muito pior. Ele foi cravado na cruz. Um prego furou as suas mãos, os seus pés, e os ossos, os nervos se partiram ali naquela cruz. E ele ficou ali, agonizando até que conhecesse também a morte. O Filho de Deus conheceu a morte e Deus deu poder e ele ressuscitou para que se cumprisse também a profecia, a salvação vindo pelo Senhor, porque ele provou que também podemos passar por sofrimentos, mas existe esperança. Então não desista, creia. Vou continuar aqui verso 10. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, pelo seu problema, pelos nossos problemas, né? Ele verá a possibilidade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. A vontade de Deus iria prosperar, porque Isaías estava profetizando, nas mãos de Jesus. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Então Jesus morreu, ressuscitou e viu a posteridade do seu sacrifício, que é a sua igreja, que nós estamos aqui após 2000 anos, ouvindo a sua palavra, perseverando, esperando pela sua segunda vinda para que possamos estar com ele na eternidade. Através de tudo o que passou, o meu servo, diz Deus falando, através de Isaías, né? Jesus, o justo, fará que muito se torne justo diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados dele. Ele levou todos os pecados sobre ele. Jesus levou os nossos pecados, aliás, sobre ele, quando foi sacrificado, se sacrificou na cruz por nós. Né? Verso 12, por isso eu daria a ele grandes honras. Deus daria a Jesus grandes honras, o Filho de Deus, sobre o nome de Jesus. Né? Todo nome confessará que Jesus é Filho de Deus. Né? E ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador. Jesus foi considerado um pecador. As pessoas acharam que Deus não estava com ele, né? Pois levou sobre si os nossos pecados de mundo e orou em favor dos nossos pecados. Amados,
Jesus morreu como um criminoso, foi condenado injustamente, foi maltratado e humilhado, né? E verso 6 fala assim: todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre Jesus a maldade de cada um de nós. Se você estava e está perdido neste tempo, com sofrimentos, achando que ninguém entende o que você está passando, saiba que eu não entendo também. Eu não sei dizer o porquê, só sei ver que muitas pessoas, e eu às vezes me apego com problemas, querendo ficar depressivo. E aí o que nós devemos fazer? Reconheça que Deus nos ama. Reconheça que Deus quer o nosso bem. Ele está presente sempre. Basta parar, orar para Deus, em nome de Jesus. Reconheça que Jesus é Filho de Deus e trilhe o caminho de paz, porque o que Ele fez foi para que nós pudéssemos ter paz. E o que é paz? Reconciliação, é perdão. Paz é mais que isso, mas reconciliação com Deus é perdão, é restauração de vida. Então, o que Jesus já fez por nós, por você, foi te dar paz. E essa paz que transcende todo entendimento, é isso que Ele quer te dar hoje à noite, nessa tarde, nesse tempo que você está ouvindo. Que Deus abençoe sua vida, que esta palavra de reconciliação, que esta palavra de cura esteja sobre a sua vida, que Deus venha curar a sua vida nesse tempo, que você possa reconhecer Jesus em seus caminhos. É a minha oração e esta mensagem que eu dou para você que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. A paz.